Olá, pessoal, tudo bem? Já estamos na primeira semana pós-prova, graças a Deus passou essa etapa. Vamos dar início aos nossos vídeos de orientação referentes ao processo simulado de execução. Hoje, quero falar para vocês um pouco da minha experiência prática em relação à elaboração da petição inicial da ação de execução. Vou compartilhar aqui com vocês o arquivo para a gente começar o nosso bate-papo. Só um instantinho. Um minutinho, vamos lá. Bom, certamente vocês já receberam o arquivo. O processo de execução, ele é, na prática, elaborado em duas etapas. Nós temos o processo de execução, propriamente dito, e os embargos à execução. Aqui na tela, vocês estão vendo basicamente o checklist do processo de execução. O que consta nesse processo de execução? Basicamente, a petição inicial, certidão da distribuição, despacho inicial e concomitantemente, até chegar nos últimos tópicos, a sentença e a certidão de publicação e o trânsito em julgado com posterior arquivamento. Só que nós temos também os embargos à execução. Como é que funciona a lógica? Aqui, no caso, eu estou falando para vocês da praxis referente ao processo de execução autônomo, ou seja, quando envolver um título executivo extrajudicial. Como nós estamos dando início a um novo processo, aqui não há que se falar em sincretismo processual. E quando vocês forem fazer a leitura do regramento específico sobre a execução do título executivo extrajudicial, vocês vão ver que a defesa típica do executado ela é chamada de embargos à execução. E ela constitui uma peça autônoma, o que vai gerar um novo processo, e esse novo processo vai ser distribuído à unidade judiciária por dependência. Basicamente, a estruturação é muito parecida, um pouco menor, até porque de fato mas pode demorar um pouco porque vai ser gerada uma nova sentença, pode acontecer inúmeras coisas, inclusive a interposição de recursos, o que na prática realmente faz com que demore mesmo um pouquinho. Até sair o julgamento da ação dos embargos, pode, a depender do resultado, gerar o efeito suspensivo ou não. Regra geral, a mera interposição dos embargos à execução não enseja o efeito suspensivo da ação de execução. Ou seja, ainda que o executado apresente seus embargos à execução, nada impede que ele continue e vir a sofrer a prática de atos executórios. Mas o CPC 2015, ele nos traz algumas regrinhas básicas que confere ao executado a prerrogativa de pedir a concessão do efeito suspensivo. Em caso o executado atenda aqueles requisitos previstos na legislação processual, o juiz irá conceder o efeito suspensivo e a execução fica parada até ser resolvidos os embargos. Mas na prática, a regra a mera interposição dos embargos não gera efeito suspensivo. Entretanto, porém, todavia, contudo, se o executado atender os requisitos previstos em lei, é possível, sim, a atribuição do efeito suspensivo. Bom, dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho sobre o processo autônomo de execução. Como eu havia falado para vocês, a execução, no caso do processo autônomo, ela é um procedimento, rito, que é direcionado para os títulos extrajudiciais. E os títulos extrajudiciais, notadamente, estão previstos no artigo 784 do CPC 2015. Mas não está somente previsto no 784, porque nós temos uma legislação extravagante, são leis esparsas que estão fora do CPC, que também prevê títulos executivos. E aí, nesse caso, serão processados pelo rito do processo autônomo de execução. Aqui, meus amigos, eu trouxe para vocês um procedimentozinho assim, embora bem simplificado, como é a prática do processo autônomo de execução. Basicamente, você, como exequente, tem que estar já em mãos de um título executivo extrajudicial. Lembrando que não pode ser cópia, tem que ser apresentado no seu original, sob pena de incorrer no princípio da nulla executio sine título, ok? Além disso, nesse título executivo que você tiver em mãos, para ele, de fato, ser título executivo extrajudicial,
ele tem que conferir 3 atributos: a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Se faltar um, nem adianta, é melhor partir para a ação de conhecimento. Mas, além disso, tem que ter o atributo do inadimplemento, ou seja, tem que estar claro e evidente de que o executado está em mora, está inadimplente, para que possa ser cobrado uma ação de execução. E, ademais, vai conferir a responsabilização patrimonial, tanto do executado quanto do exequente, caso o exequente venha a entrar com a ação de execução de modo temerário, aventureiro, simplesmente com o intuito de infernizar. Aí, nesse caso, a responsabilidade vai para o exequente. Mas, a grosso modo, a responsabilidade é do executado e ela é estritamente patrimonial, a grosso modo. Não vai passar da esfera patrimonial, até porque não pode ferir direitos e garantias fundamentais, salvo na execução de alimentos, que aí é possível atingir um bem jurídico de suma importância, que é a liberdade do indivíduo. Tirando isso, não pode. Os títulos executivos extrajudiciais, como eu já havia falado para vocês, eles vão ser processados autonomamente. E, para dar início, é feito através de uma petição inicial. Essa petição inicial basicamente segue os mesmos moldes que vocês viram lá no processo de conhecimento, só que o CPC 2015 tem um artigo específico que regulamenta a petição inicial de execução, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas, basicamente, o que é que tem que ter nessa petição inicial? Nós temos que ter a causa de pedir, que consiste na obrigação líquida, certa e exigível, materializada no título executivo extrajudicial. E o pedido principal é o cumprimento da obrigação, ou seja, eu, como exequente, estou entrando com ação de execução porque eu quero o efetivo adimplemento. Eu quero a satisfação do meu direito de crédito. Aqui, cabe salientar que eu, como exequente, eu tenho que tomar todos os cuidados para fazer os pedidos referentes à aplicação das medidas executórias, sejam meios subrogatórios, sejam meios coercitivos, sejam meios típicos ou meios atípicos. Tudo isso eu tenho que pedir na minha petição inicial. Mas se porventura eu esquecer de pedir, não tem problema, você pode pedir em um momento posterior, mas aí vai ficar a cargo da análise do juiz até que seja deferida a aplicação, certo? É possível também haver a acumulação das execuções, tal como ocorre no título judicial, pode acontecer aqui também no título extrajudicial, contando que atenda cumulativamente os 3 requisitos: mesmo executado, mesmo juiz competente e o procedimento seja idêntico. Aqui no caso, como vocês vão fazer um trabalho referente à execução de um título extrajudicial, no caso um cheque, vamos supor, se vocês tivessem 3 cheques, para haver acumulação, esses 3 cheques, obrigatoriamente, pelo regramento a gente já sabe, vai seguir o mesmo procedimento, a obrigação de pagar a quantia. O mesmo juízo competente já atendeu a segunda característica, porque vai se tramitar, via de regra, numa vara civil, caso a vara seja especializada, como é o caso aqui da nossa comarca de Fortaleza. E se nesse título, nos 3 cheques, constar o mesmo executado, o CPC permite que eu entre com a execução com os 3 cheques. Questão de economia processual e economia mesmo no bolso, porque ao invés de eu pagar 3 guias de custas para dar início à ação de execução, eu só vou pagar uma e vou poder executar os 3 títulos. Aí o que acontece? Você, como exequente, apresentou perante o juízo a sua petição inicial, ele vai olhar, ver se ela está bonitinha, direitinho, vai exercer o que nós chamamos de juízo de admissibilidade. Se tiver algum defeito, não tem problema. O CPC te assegura um prazo de 15 dias para que você, exequente, por intermédio do seu advogado, promova o que nós chamamos de emenda à petição inicial. O CPC 2015 traz um artigo específico relacionado a isso, que basicamente é o mesmo funcionamento do artigo 321 que vocês viram no semestre passado. A principal providência, qual vai ser? A situação do executado para quê? Para que ele cumpra a obrigação, aí o juiz vai fixar um prazo, e para que ele apresente a sua defesa. Regra geral, essa apresentação da defesa é no prazo de 15 dias. Além disso,
pode acontecer que o juiz já aplique de imediato alguma medida executória, caso você tenha pedido urgência, se for comprovado os dois requisitos da concessão da tutela provisória, que é o fumus boni iure e o periculo in mora. Se o juiz vê que na tua petição tem isso, ele defere de modo antecipado a aplicação das medidas executórias antes mesmo do executado ser citado. Isso não caracteriza nulidade, não inviabiliza o contraditório, até porque o contraditório ele vai ser postergado, vai ser diferido, vai ser aplicado no momento posterior, mas o executado vai poder exercer sim o seu direito ao contraditório, só que não vai ser logo de imediato diante dessa situação de urgência, tá bom? Basicamente aqui é o funcionamento inicial da nossa ação de execução de título executivo extrajudicial. Nesse outro esquema aqui, só para caracterizar aqui da ciência como é que é feito. Você, exequente, tem o seu título executivo extrajudicial. No trabalho de vocês estão com um cheque. O cheque, ele está expressamente previsto no artigo 784. Mas nós também temos uma lei extravagante, não lembro de qual é o número dessa lei, mas se vocês procurarem no Google, colocando o parâmetro de pesquisa lei do cheque, vocês encontram. Exatamente essa lei regulamenta os requisitos do cheque. O que é um cheque, o que o cheque deve conter, a questão da prescrição, regulamentando esse título de crédito, que é um título executivo extrajudicial, certo? Com base nisso, esse cheque vai instruir a nossa petição inicial. Basicamente, na petição inicial de vocês, o que é que vocês vão formular a título de pedido para o magistrado? Vocês vão querer o pagamento do cheque, obviamente. Se você tem um título executivo e alguém está te devendo, você quer o pagamento, o efetivo adimplemento. Você também pode pedir a aplicação dos atos executórios. Se puder colocar tudo logo de início, coloca. O que é que eu posso pedir? Posso pedir massa injúria, posso pedir o renajúde, posso pedir o infojúde, posso pedir a aplicação de medidas executórias atípicas, ou seja, posso pedir logo tudo de cara. Posso ainda pedir uma resta executória. É recomendável que seja pedido logo tudo, para que não venha a ser formulado uma petição simples, para que o juiz venha analisar posteriormente esses pedidos futuramente. Se tiver o requerimento de medidas urgentes, faça também o requerimento das medidas urgentes. Lembra do Instituto da Averbação Premonitória? Aquela polêmica sobre quando de fato deve ser feito? Se quiserem, pegue a certidão de que houve a interposição da ação de execução, com base nessa certidão, já pode ir no cartório, mas claro, para ir para o cartório vocês têm que saber exatamente qual bem que está sob litígio para fazer a indicação para o cartório, para que o notário, que é o titular do cartório, faça a anotação no registro desse imóvel para que, caso o executado futuramente tente se livrar desse bem, passando ele para terceiros, seja realizando a alienação ou uma oneração, tendo essa anotação na matrícula do imóvel, estará caracterizada a fraude de execução. Aí, no caso, vai atingir tanto o executado quanto o terceiro. Apesar do negócio jurídico entre o executado e o terceiro permanecer válido, até porque não vai ensejar qualquer tipo de nulidade quanto a isso, ele é ineficaz em relação ao exequente. E o terceiro, que deveria ter tomado todas as cautelas, não tomou, vai, se porventura o juiz determinar uma penhora, pode sim vir a perder esse bem, e aí esse terceiro que se vira em relação ao executado e entre com ação de perdas e danos por conta da evicção do bem que ele sofreu, certo? Aí, basicamente, na documentação da petição inicial de vocês, como nós estamos numa execução de pagar a quantia, o título você já tem. A procuração do advogado é de suma importância. Não deixem de fazer a procuração do advogado. Se faltar essa procuração, vocês vão ser penalizados na pontuação. E outra coisa, como estamos numa obrigação de pagar a quantia, necessariamente vocês vão ter que fazer uma memória de cálculo. Poxa, Júnior, eu não sou nem contador, não sei como fazer essa memória de cálculo. Calma. Eu vou ensinar para vocês bem direitinho como é que faz, sem neura, tá bom? E os demais documentos que eu preparei um checklist dizendo os principais documentos que devem instruir a petição inicial da execução, certo? Feito isso,
com a petição inicial tudo pronta, devidamente instruída, o juiz exerce o seu juízo de admissibilidade. Dependendo de como esteja essa petição, o juiz, se porventura constatar algum erro, algum equívoco, com o SPEC no artigo 801, que é o artigo específico da emenda à petição inicial de execução, que é o mesmo fundamento do 321, vai conceder a você, exequente, um prazo de 15 dias para que você promova o que nós chamamos de emenda à petição inicial. Se passou esse prazo de 15 dias e você não fez nada, infelizmente a tua execução vai ser extinta sem resolução de mérito. Agora, atendido o comando judicial, claro, o juiz vai te dar uma decisão devidamente fundamentada, identificando onde está o erro, para que você possa sanear através do seu advogado, tá? Mas vamos supor que a tua petição inicial não teve erro, está perfeito, o juiz recebe. O que é que ele vai fazer? Como eu já havia dito, a primeira providência, ele determina o recebimento da petição inicial, concomitantemente vai determinar a citação do executado. Essa citação vai constar duas ordens. A primeira ordem é para que o executado pague. De acordo com o regramento contido no CPC 2015, em relação ao título executivo extrajudicial, obrigação de pagar a quantia, o executado dispõe de um prazo de 3 dias para fazer o pagamento. Se dentro desse prazo de 3 dias ele não faz o pagamento, aí ele vai sofrer uma penalização, e o próprio CPC regulamenta. O executado vai ter um aumento na dívida em 10%, a título de honorários advocatícios e a título de multa, que essa multa é exatamente para ressarcimento de custos e demais despesas processuais, certo? E se porventura dentro desses 3 dias o executado paga, aí ele vai ter uma benesse, ao invés de ele pagar 10%, ele paga metade, 5%. E, gente, um pequeno detalhe. Quando vocês forem estudar os ritos executórios, aqui no processo autônomo de execução, a sistemática é um pouco diferenciada. No cumprimento de sentença, o juiz dá um prazo de 15 dias para que o executado promova o pagamento. Terminou o prazo de 15 dias, começa o prazo da defesa, que no cumprimento de sentença nós chamamos de impugnação. Aqui não. No processo autônomo de execução, tanto o prazo para o pagamento quanto o prazo para a apresentação da defesa vão começar simultaneamente. Começa os 3 dias, começa os 15 dias. Obviamente que o prazo de 3 dias, por ser menorzinho, vai terminar primeiro, mas continua correndo o prazo de 15 dias. Lembrando que os prazos processuais, todos são contados em dias úteis, tá bom? Não vai ser contado sábados, domingos, feriados, ou quando houver uma redução de expediente por algum motivo, por portaria, ou um fato superveniente que, porventura, venha impactar o funcionamento do Poder Judiciário, tá bom? Mas, além disso, além de receber a petição inicial, determinar a citação com a ordem de pagamento, o juiz já fixa, de plano, os honorários advocatícios, 10% sobre o valor da dívida, e a multa também, de 10%. Concomitantemente, já pode vir uma ordem de uma penhora, pode vir a ordem de um arresto executório, ou pode vir ainda, antes mesmo de ser feita a citação, o juiz defere, a título de tutela antecipada, a aplicação das medidas urgentes. Primeiramente, vai ser feita a penhora, sem o executado saber, obviamente, porque se ele souber, frustra o ato judicial. Uma vez penhorado bem, aí o executado toma ciência e aí ele pode, sim, exercer o seu contraditório, mas só diante da concessão das medidas urgentes. Se não for o caso, primeiramente ele é citado, o juiz dá um prazo para que ele pague, 3 dias. Se ele não pagar, incide 10% de multa e honorários, e ele tem mais 15 dias, lembrando que começa igualzinho, no mesmo período, os 15 dias para que ele apresente o quê? Os embargos à execução, que é a típica defesa do executado na ação autônoma de execução. Lembrando que esses embargos, eles não seguem a lógica do sincretismo processual, eles vão ser apresentados em um novo processo, vai ser um novo caderno processual, vai ser recebida uma nova numeração, e quando for feita a distribuição, o executado vai fazer menção à petição de vocês, exequentes, no caso, e esse processo vai ser distribuído por dependência. Vamos supor, a ação de execução está tramitando na 15ª Vara Civil. Então, por lógica,
os embargos à execução também vão cair na 15ª vara civil. Não faz sentido cair numa quantidade jurisdicional de peça. O que diz o CPC 2015. Já falei para vocês que a questão do pagamento, do adimplemento, o prazo, a apresentação dos embargos e terminou o prazo do pagamento, o executado já pode sim sofrer as medidas executórias. A mais gravosa é a penhora. Já falei também da multa. E um detalhe. Em tese, em regra, a apresentação dos embargos à execução não enseja o efeito suspensivo, tá bom? Salvo se o executado cumpra os requisitos previstos na lei. Ou seja, se o executado quiser a atribuição do efeito suspensivo, ele que lute para conseguir. Mas, em regra, apresentou os embargos, a execução caminha normalmente. Se ele sofrer a penhora, mesmo que tenha apresentado os embargos, é possível, sim, isso acontecer, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Bom, o nosso processo de execução, gente, ele é composto por 3 etapas. E vocês vão ver, à medida que forem caminhando no trabalho de vocês vão passar por todas essas 3 etapas. A primeira etapa, que vocês vão começar agora, é exatamente o que a gente chama de fase postulatória, que é exatamente a elaboração da petição inicial, onde vai ser apresentado o título executivo, onde vai ser feita a alegação do inadimplemento, onde vai ser feito o requerimento da satisfação forçada, o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade e vai determinar a citação, no caso, para pagamento, e bem como para a apresentação da defesa. Passou essa etapa da citação, terminou a fase postulatória. Aí vocês vão dar continuidade à fase executória, que, por incrível que pareça, é a fase mais longa, mais demorada do processo de execução. Aí pode acontecer um vasto número de situações. Nem eu consigo listar, porque cada caso é um caso. No caso, o que pode acontecer? A utilização dos meios executórios específicos e adequados, a efetivação com a aplicação das medidas subrogatórias coercitivas, lembra daquela classificação que eu falei para vocês no início? Pois é aqui que elas são aplicadas. E basicamente visa a busca da satisfação do crédito, só que eu, como executado, eu tenho o direito de exercer o meu contraditório, até porque, apesar da doutrina dizer que é mitigado o raro efeito diferido, não significa dizer que não haverá contraditório. Pelo contrário, existe sim contraditório, até porque temos questões a ser resolvidas na ação de execução. E como basicamente estamos começando com um novo processo, então eu vou ter todo o direito de discutir pontos que eu não tive a oportunidade de discutir. E isso é feito através dos embargos à execução. E como eu havia dito, é a etapa mais longa mesmo do processo. Vencida a fase executória, nem terminou ainda. Vencida a fase executória, ou antes do vencimento da fase executória, que também vai ser feita a aplicação, se porventura houver a penhora de algum bem, aí tem 3 caminhos. Você, como exequente, vai ser intimado perante o Poder Judiciário e o juiz vai fazer basicamente a seguinte singela pergunta. Exequente, eu sei que você queria a satisfação do seu crédito através do dinheiro, mas eu não consegui o dinheiro. Eu tenho aqui à disposição um bem penhorado. E esse bem penhorado vale tanto. Você tem interesse de ficar com esse bem? Se o exequente disser sim, excelência, eu quero ficar com esse bem. Então, pronto. Operar-se-á aqui o Instituto da Adjudicação. O bem é transferido, o juiz te dá um documento, que é a certidão de adjudicação, mandado de adjudicação, você leva para o cartório, faz o registro, pronto. Passa esse imóvel para a tua titularidade, mas isso tudo após a sentença, antes nem pensar. Agora, se o exequente disser, não, excelência, não quero, aí, nesse caso, o CPC dá duas alternativas que podem ser feitas pelo exequente. Nós vamos ter alienação por iniciativa particular, onde o exequente tem todo o trabalho de ir atrás de um comprador para esse bem, caso ele não queira a opção pelo leilão judicial. Agora, se ele não quiser ter esse trabalho, aí, nesse caso, o próprio Poder Judiciário vai organizar o leilão judicial, que é a famosa asta pública, onde vai ser feita a elaboração de uma decisão, o juiz vai definir os critérios. É a designação de dia e hora, a nomeação do leiloeiro para que ele venha prestar fiel compromisso, a forma da remuneração do leiloeiro, o preço mínimo de arrematação, que
A própria lei processual diz que não pode ser preço vil, embora não defina exatamente o que vem a ser um preço vil, só dá um parâmetro. Não pode ser inferior a 50% do valor do bem que vai ser arrematado. Mas no edital, na decisão do juiz, ele define exatamente o valor mínimo que esse bem poderá vir a ser arrematado no leilão judicial. Lembrando que esse valor é bom que ele seja suficiente para pagar todo na execução, até porque esse leilão judicial vai gerar despesa e quem vai pagar, adivinha? Não sou eu o exequente, é o executado. Então, tem que ser suficiente para pagar tudo. Pagar as custas, pagar os honorários, pagar o leiloeiro, pagar a realização do leilão, ou seja, pagar tudo. Não pode faltar nada. E agora sim, vencida a fase executória, aí, feito o leilão, o juiz dá uma última oportunidade para que o executado exerça um contraditório conclusivo, mas não vai adiantar de muita coisa, até porque não há mais o que ser resolvido. Ele não vai ter muito argumento para convencer. Salvo se, porventura, tenha sido penhorado o bem de família, é possível, sim, reverter essa situação da penhora, mas se não for o caso, aí sobra a penhora, sobre o efeito mais gravoso, a expropriação e perdeu o bem. Aí segue a vida. Aí, nesse caso, vai haver uma sentença de mérito, que é bem curtinha, basicamente o juiz reconhecendo a extinção da execução pelo pagamento. Aí as partes são intimadas, tem um prazo de 15 dias para que ambos apresentem recurso, mas na minha prática, nunca vi nem exequente, nem executado entrando com recurso de apelação contra a sentença que extingue a execução. É possível haver, sim, a interposição de recurso. Mas, na prática, eu, particularmente, nunca vi. E, basicamente, a sentença extingue o processo, aí transcorre esses 15 dias, ninguém se manifesta, a Secretaria de Vara emite uma certidão de decurso de prazo, e emite a certidão de trânsito em julgado, e o processo já é arquivado e acabou a execução. Assim que ocorre na prática. Bom, gente, basicamente, no início do semestre, apresentei aqui para vocês essa localização topográfica. Então, o trabalho de vocês vão ler a obrigação de tarefinha de casa, do Júnior. Ler todo o regramento da obrigação de pagar a quantia. O início começa a partir do artigo 824 e vai até o final. Já vou logo advertindo a parte mais longa, mas é que tem mais detalhes. E isso se aplica às demais obrigações. E, para ajudar, semestre passado, o professor Nilson gravou vários vídeos de orientação, assim mesmo, na construção do conteúdo. Se vocês puderem assistir os vídeos, sugiro que assistam. Caso contrário, talvez eu não tenha tempo de gravar vídeos específicos explicando o que é uma penhora, como é que ocorre. Aí vocês suprem essa lacuna assistindo os vídeos do professor Nilson, tá bom? Mas vamos dar continuidade. Agora vamos falar da nossa petição inicial. Bom, a petição inicial, ela tem um regramento específico no artigo 798 e 799. O 798 é muito parecido com o velho conhecido de vocês, o 319. Vamos ver aqui a leitura do 798, que é que nele não diz. Ao propor a execução, incumbe ao exequente. Ou seja, quando ele entrar com a ação de execução, ele deve providenciar o seguinte: instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, se não tiver o título, nulo execútil, se nem título, não tem execução. E na obrigação de pagar a quantia, vocês vão ter que fazer uma elaboração de uma memória de cálculo, que é exatamente o item B, o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. Os itens C e D são mais afetos às demais obrigações de fazer e entregar coisas, então eu vou pular isso. Aí, no caso, na petição inicial de vocês vão identificar a espécie de execução, no caso, ação de execução de título executivo extrajudicial, a obrigação de pagar quantia certa, certo? Tem que dizer exatamente essa informação na petição inicial de vocês. Ação de execução
judicial a obrigação de pagar a quantia certa. Lembrando que aqui não se aplica o procedimento da liquidação. Você já tem que apontar o valor exato, fechadinho. Caso contrário, nem perca tempo. Vá para o processo de conhecimento ou vá pelo rito da monitória. Tá bom? Mas se tiver tudo direitinho, já pode dar início à execução sem problema algum. Aí, no caso, na indicação da petição inicial, os nomes completos do exequente e do executado, que é isso aqui, qualificação das partes. Indicando bonitinho CPF, CNPJ, do exequente obrigatório. Do executado, se vocês tiverem todas as informações, coloquem. Se faltar alguma coisa, não tem problema, pode ser acrescentado depois e vai ser acrescentado depois certamente pelo próprio executado quando ele for se defender na ação de execução. Mas, obrigatoriamente, se tiver todos os dados do executado, é conveniente que sim, já se coloque logo de cara. Se for o caso de uma retificação, o executado pode pedir, no momento que ele for interpor os embargos de execução sem problema. Se você é exequente, já tem conhecimento que o executado tem bens, além da providência da averbação premonitória, que é mais vantajoso ser feita antes mesmo de iniciar a execução, a partir da protocolização da petição inicial, é interessante fazer a indicação de todos os bens, porque facilita a vida do oficial de justiça e a execução já é direcionada para aqueles bens. Porque se não indicar, aí vai demandar mais tempo, o Poder Judiciário vai ter que fazer diligências, vai ter que fazer busca nos sistemas informatizados, vai ter que oficiar órgãos públicos, e aí demanda tempo e paciência. Então, se você já tiver notícia que o executado vai ter um bem, e no trabalho de vocês tem um bem, faça a indicação bonitinha desse bem. É um imóvel, matrícula tal, bem bonitinho, qualificando bem, para que na hora de ser feita a penhora, o oficial de justiça já vá diretamente naquele bem. Em relação, por se tratar de uma execução de pagar quantia, o próprio CPC no 798, parágrafo único, diz o seguinte: o demonstrativo de débito deverá conter o índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicada, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e taxa de juros, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e a especificação do desconto obrigatório. Basicamente, a planilha de cálculo de vocês vai ter que ter o valor principal, o valor individualizado do principal e dos juros. E vocês vão aplicar um respectivo indexador. Qual indexador? Não sei dizer. Cada execução tem um indexador específico. Pode ser a taxa referencial, que é aquele índice da poupança, ou pode ser o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, muito utilizado em contratos. Pode ser o IGPM ou pode ser outro. Inclusive, pode ter sido pactuado pelas partes num contrato, o que for determinado. Na lei do cheque, não sei dizer ao certo se tem um indexador específico, em relação se é a PR, se é o IGPM ou se é outro. Se vocês puderem pesquisar esse indexador específico, é porque realmente eu desconheço. Mas, assim, é uma questão de direito material. E, nesse caso, mesmo que vocês não coloquem o indexador correto, não tem problema. Vocês não vão ser penalizados caso erre a aplicação do indexador. Até porque é uma questão de direito material. Mas, porventura, se eles forem fazer a petição inicial e esquecer a planilha de cálculos, aí pode ter certeza, vocês vão perder ponto, tá bom? Então, façam a planilha de cálculo. Mesmo que vocês não sejam contadores, eu já providencio um modelo editável em Excel. Basicamente, se quiserem utilizar, fiquem à vontade. Só mudar os parâmetros, as fórmulas, está bem bonitinho, bem aplicado. Aí muda também o regramento, tá? Porque naquela planilha que eu disponibilizei para vocês, está o artigo referente ao cumprimento de sentença. Aí vocês colocam o artigo específico da obrigação de pagar quantia, execução do título extrajudicial, que é o artigo 827, tá bom? Anotando, 827, beleza? Vamos dar continuidade aqui. E agora eu vou apresentar para vocês aqui a nossa petição inicial. Vocês lembram disso aqui? Quando fizeram o processo civil 1? Do mesmo jeito. Nós vamos ter um cabeçalho. Como eu não sei qual é o juiz que vai ser direcionado, pode ser feito de duas formas. Essa aqui que eu coloquei, excelentíssimo A, senhor A, doutor A, juiz A, de direito, dá traço,
Já coloca o número da vara? Não, porque eu não sei qual a vara civil que vai receber. Vara civil, porque é a competência da vara civil, da comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, que certamente vai lá por forma plausível de lá, certo? Ou então, dependendo, pode ir para um rito do juizado especial, dependendo do valor. Mas como é 100 mil, então nada de juizado especial, é vara comum mesmo, tá? E pode ser feito de uma outra forma. Ao juízo de direito, aquela forma mais moderna que vocês aprenderam, ou utilize a forma tradicional, está aqui no modelo que eu apresentei, ou vocês façam aquela forma moderna que foi apresentada no semestre passado. As duas formas são perfeitamente válidas, tá bom? Dando continuidade. Lembra disso aqui? Qualificação das partes? Pois é. Vocês vão colocar bonitinho, em letra caixa alta, o nome completo do exequente, fazendo toda a qualificação. Tcharam. Lembra da capacidade postulatória, por intermédio do seu advogado, que esta subscreve conformidades na procuração e anexo, bem com o devido respeito e acatamento diante de Vossa Excelência, com fulcro, com spec, com embase no artigo ao regulamento da petição inicial na ação de execução 798. Se quiserem colocar o 139, pode colocar, ou 139 não, 319, pode colocar também. Com base no artigo 798, subsidiariamente 319, não tem problema, não vai invalidar. E o fundamento da obrigação de pagar a quantia, 824 seguintes do Código de Processo Civil, e se é um cheque que eu vou executar, eu recomendo que vocês coloquem também a referência relacionada à lei do cheque, o número da lei. Lei, número tal, do mês tal, do ano tal, exatamente, bem bonitinho. O nome da lei, tá? Não vai botar com base na lei do cheque, não. Pode até botar, mas bota o número da lei para situar o juiz, certo? E o fecho padrão você já conhece. Olha o nome da ação. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Eu esqueci de colocar aqui no modelo a obrigação de pagar a quantia. Acrescentem, tá? Qual a obrigação de pagar a quantia? Tem que indicar exatamente o rito executório para o juiz. Em desfavor de... Aí, da mesma forma que eu fiz para o exequente, eu vou fazer a qualificação do executado. Na prática, eu tenho que colocar tudo. Mas se eu não tiver, o principal tem que colocar o nome, o endereço para que ele venha a ser localizado. Sem esses dados, aí fica complicado. O Poder Judiciário não acha ninguém, tá? Mas o ideal é colocar tudo. Ou pelo menos os elementos identificadores que permitam achar o executado. Caso contrário, vai ser feita uma citação por edital. E vocês sabem que citação por edital e nada é a mesma coisa. É verdade. Aí, dando continuidade à nossa petição inicial, se vocês já quiserem, eu recomendo abrir primeiro tópico chamado questões preliminares. Se você for um exequente pobrinho, que não vamos usar esse termo pobrinho, não, que é feio. Vamos utilizar o termo hipossuficiente, que é o que está na lei. Aí você vai fazer o requerimento dos benefícios da justiça gratuita, com base nessa lei aqui, tá? Faz aquele fechinho inicial, que é a concessão dos efeitos da justiça gratuita por ser hipossuficiente. Mas, se for pedir a hipossuficiência, além daquela declaração assinada em punho, a prática do Poder Judiciário exige alguma documentação comprobatória. Pode ser um contra-cheque, pode ser a declaração do imposto de renda, pode ser um outro documento comprobatório de sua renda. Sem isso, dificilmente o juiz vai te conceder logo de cara a gratuidade judicial. Tem que ser provado, infelizmente. Apesar da lei dizer que é somente a declaração de punho, a prática do judiciário, além da declaração, exige uma documentação, uma comprovação documental da renda do exequente, para que, de fato, venha a ser deferida a gratuidade judicial, tá bom? E ainda, se vocês quiserem a concessão das medidas urgentes, tem que colocar logo aqui, nas questões preliminares, tá bom? Pode subdividir em tópicos. Tópico 1, da justiça gratuita. Tópico 1. Tópico 2, das questões urgentes. Aí vocês contam aquela história bem triste mesmo, mas basicamente tem que provar os requisitos da concessão da tutela antecipada. O fumus boni iure e o perito in mora. Tem que demonstrar nesse tópico aqui para ser deferida a concessão da medida urgente.
Se você conseguir convencer o juiz, ele defere. Se não conseguir convencer, infelizmente vai esperar até que o executado seja citado, tá bom? Dando continuidade. Questão, o item 2, os fatos. Basicamente, os fatos é a descrição detalhada, sucinta, sobre a relação jurídica que foi desenvolvida entre o exequente e o executado. Basicamente, é a historinha. No material de vocês, que vocês estão vendo aqui, eu coloquei um exemplo de como é feita uma qualificação das partes. Ou, perdão, como é feita a exposição dos fatos. Basicamente, é um relato bem sucinto. Nada de encher linguiça, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta ler 10 páginas só com os fatos. Sejam claros, sejam concisos. Ah, e um detalhe. Tentem fazer a petição inicial de vocês a mais sucinta possível. Uma média de 3 a 5 páginas já é mais do que suficiente. Acima disso, é muito exagero. Eu tenho ódio quando chega assim petições demasiadamente longas. Basicamente, pasme. Dificilmente a gente lê. O que vai ser lido logo de fato é só a qualificação, ler os fatos e já parte para os pedidos. Nem lê essa parte do direito, porque a advogada adora encher linguiça. Portanto, muito cuidado com essa próxima parte aqui. O direito, que é também chamada de fundamentação jurídica. E os fatos é a fundamentação fática, tá? Em relação à fundamentação jurídica, ou do tópico do direito, basicamente vocês vão seguir aquilo que aprenderam lá em processo civil 1. Tem que fazer uma fundamentação sucinta, porém fundamentada, do ponto de vista legal, jurisprudencial. Pode utilizar o CPC 2015, pode utilizar a lei do cheque, podem colocar uma jurisprudência relacionada a um julgado que envolva a ação envolvendo o cheque. E, basicamente, é aqui que você vai tentar convencer o juiz que o exequente, de fato, tem direito. Basicamente, vocês vão seguir aqui a regra do sanduíche na hora de fazer a fundamentação jurídica. O comentário, fundamentação, comentário. Fazendo aquela estrutura que vocês aprenderam, tá? Comentário, fundamentação, comentário. E coloquem pelo menos um princípio do direito processual, preferencialmente os específicos da execução. Pode ser mais de um, não tem problema, pode ser mais de um. Embale com os princípios que a tua petição inicial vai ser, sucesso. Se esquecer, aí eu como juiz, quem vai julgar o trabalho de vocês vai olhar assim, não tiveram muito esforço. Então, acho que eu vou diminuir um pontinho aqui, vou dar uma penalização aqui, porque não colocaram o princípio. Tá por mim, coloca o princípio, além da fundamentação, tá bom? Não precisa ser algo muito longo, pode ser sucinto, contanto que esteja devidamente fundamentado, de modo a defender o direito do exequente, tá bom? Então, feito isso, aqui para vocês eu coloquei uma estrutura de como vocês podem fazer o encadeamento das ideias na montagem da argumentação jurídica. Não vou ler, porque senão vai ficar muito longo, mas vocês dêem uma lida com calma no material que eu já disponibilizei para vocês, tá bom? O pedido é basicamente o que você quer com a execução. Lembrar que, aqui na execução, o que é que se busca? A satisfação do direito, a efetivação do direito de crédito e vencer a resistência do executado em relação ao inadimplemento. Lembrando que a causa de pedir, já falei para vocês, o pedido também, e basicamente vocês também vão colocar todas as medidas executórias. Sem júdice, renajude, infojúdice, penhora, arresto, sequestro, medidas atípicas, ou seja, se puder já pedir logo tudo de cara, peça. Se vocês tiverem notícia de um bem que porventura possa vir a ser penhorado, coloca a descrição do bem aqui para ser penhorado, tá bom? A descrição bonitinha do bem, tal como deve estar descrita lá na certidão que vocês receberam no outro documento anexo. A outra parte da petição inicial, das provas. Há muita controvérsia. Alguns advogados utilizam, outros nem tanto. Eu recomendo que vocês utilizem, até porque é o regramento da petição inicial, certo? Como vocês estão dando início a um novo processo, certamente vocês vão ter que provar algo. Não precisa ser algo muito longo. Colocando aquele chavão que vocês aprenderam lá em processo civil 1, está mais do que suficiente. Basicamente, se quiser reduzir mais ainda, o meio de prova, o título executivo, a memória de cálculo e os demais documentos que vão ser apostados na petição inicial, tá bom? Que eu vou já mostrar para vocês o checklist dos principais documentos.
E lembrando também de... Ah, um detalhe, já ia esquecendo. Apesar de haver uma aplicação subsidiária do 319, algumas coisas do 319 não vão ser aplicadas. Se for o caso, já peçam a dispensa da audiência de conciliação e mediação. Fazer conciliação e mediação para quê? Se não há possibilidade. Vão perder tempo com isso? Não. Então, mas se quiserem ir para a sessão de conciliação e mediação, quiserem tentar resolver com o executado de modo amigável, é perfeitamente cabível, pode pedir sim a conciliação ou a mediação. No caso aqui seria meramente uma conciliação mesmo. Se não quiserem, só pedir colocar aqui manifesto desinteresse na tentativa de conciliação, que vai inclusive na parte dos pedidos, tá bom? Valor da causa, o regramento básico do valor da causa é o artigo 292. É só seguir o que está no 292. Geralmente, o valor da causa é o valor que está sendo executado. Então, se a tua execução, aqui no caso é 100 mil, então o teu valor da causa necessariamente vai ser 100 mil. Mas toma cuidado. Uma coisa é o que está sendo pedido, outra coisa é o valor da causa. São duas coisas totalmente distintas. Mas aqui nas ações de execução, esses termos coincidem. Mas é errôneo dizer que o valor da causa é o mesmo valor executado. Não é, porque o pedido é uma coisa, o valor da causa é outra. Tome cuidado com isso, tá bom? Questão mesmo de nomenclatura, questão mesmo de expressão. Não vão fazer isso numa gafe futura quando vocês forem advogar, pelo amor de Deus. E a finalização padrão, quando forem editar, não coloque esse nome aqui, tira, finalização. Só colocar isso aqui. Nestes termos, pede deferimento, coloca o local, data, mês e ano, assinatura. Na prova da OAB, meus amigos, quando vocês vão fazer qualquer peça processual, primeira regrinha, não pode identificar a peça. Aí vocês colocam do jeito que está aqui. Assinatura do advogado, número da OAB, barra seccional. Mas, por se tratar de um processo simulado, então, vocês podem identificar sem problema algum. Coloca o advogado, inventa o número de uma OAB seccional. Apenas a título de aprendizado. Mas, se for na prova da OAB, essa petição inicial, não pode identificar advogado, tá bom? Tem que trabalhar exatamente com os dados que estão sendo fornecidos no caso hipotético, tá bom? E aqui, meus amigos, a relação de documentos, o que é sempre pedido, o que é ideal, já vi na petição inicial. Os documentos do exequente, aí vai depender muito. Se ele for pessoa física, os documentos pessoais. O que é um documento pessoal? O RG, CPF, comprovante de residência. Pode ser a conta de água, pode ser a conta de luz, a conta do telefone, a conta da internet, cartão de crédito. Se for uma pessoa jurídica, os atos constitutivos. Basicamente, os atos constitutivos é o contrato social, o estatuto social, o nome dos sócios, o nome dos prepostos, quem é que vai acompanhar essa ação, tudo e tal, bem bonitinho, tá bom? A procuração do advogado, pelo amor de Deus, não esqueçam, tem que fazer a procuração. Se não tiver procuração, penalização. Portanto, não esqueçam de fazer a procuração, tá bom? Aqui que eu falei, comprovante de residência, domicílio do exequente, pode ser uma conta de água, já falei para vocês. O título, no original, então esqueçam essas exceções, porque vocês já estão com o título, que no caso vai ser o cheque. No finalzinho colocam uma fotinha daquele documento, fica show. Se tiver a cópia do bem, se vocês já quiserem a indicação do bem, pode colocar aquela cópia também da certidão cartória aqui no rol dos documentos, tá bom? Fica show. A planilha, seguindo as regrinhas do CPC 2015, não esqueçam de colocar. Ah, e um detalhe, mais à frente, quando certamente vai ser apresentados os embargos da execução, e esses embargos vão ser rejeitados. Aí, vem uma lei no artigo 827, parágrafo 2º, que diz o seguinte: sendo rejeitados os embargos da execução, o executado vai ser penalizado com os honorários e a multa de até 20%, ou seja, vai haver uma pior. Aí, no caso, certamente vai ter passado um lapso temporal. Vocês também vão ter que acrescentar os demais períodos. Vamos supor, vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que vocês entraram com uma execução e já tinha se passado 5 meses e não tinha sido feito qualquer pagamento pelo executado.
Aí vamos supor que houve a interposição dos embargos na execução até isso ser julgado, passou 1 ano. Aí quando vocês forem fazer a nova planilha de cálculo, além daqueles 5 anteriores, vocês vão colocar os meses correspondentes ao período que passou. No exemplo que eu citei para vocês, passou 1 ano, então vocês vão aumentar 12 meses, os 5 meses do atraso, 12 meses, vão aplicar os parâmetros das fórmulas que está lá na planilha do Excel e pronto. Está resolvida a questão da atualização e segue o bonde com a execução, tá bom? Essa demonstração de se realizou a condição termo é mais nas outras obrigações, fazer, não fazer, entregar coisa, pagar quantia. Pagar quantia dificilmente. É possível sim, mas na prática nunca vi. Se for num contrato, tem que comprovar a contraprestação para não incidir nisso aqui, mas como vocês estão executando um cheque, essa parte aqui não se aplica. Na comprovação do inadimplemento, eu sugiro que vocês façam um comprovantezinho de notificação extrajudicial para que dá ciência que o executado foi avisado que tinha uma dívida, não pagou, para exatamente caracterizar a mora dele, tá bom? O pagamento das custas judiciais é uma guia do termo júri, que é extraída diretamente nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, o advogado tem acesso, ele que tira e faz o pagamento, a não ser que você, exequente, seja beneficiário da justiça gratuita. E, nesse caso, dispensa-se esse comprovante das custas, até porque, quando o juiz deferir, não vai ser preciso pagar. Ou o requerimento da justiça gratuita, que é que eu falei. Ó. Além daquela formulação do requerimento assinado a termo, eu, fulano de tal, declaro hipossuficiente nos termos da lei. De acordo com a lei tal, requer os benefícios da justiça gratuita. Data, assina e junta a comprovação da hipossuficiência. Pode ser uma cópia do contra-cheque, uma declaração do imposto de renda, comprovante de participação nos programas sociais, Bolsa Família, se recebeu o auxílio emergencial, caberia aqui perfeitamente. E requerimento para a concessão das medidas urgentes. Lembra que eu disse que vocês têm que comprovar o Funs Boniuri e o Periculum Mori? Aqui. Aí vocês inventam a história. Juiz, o executado é uma sociedade jurídica, perdão, é uma pessoa jurídica, está em fase de encerramento das atividades, está dilapidando o patrimônio. Aí você junta essa comprovação de que realmente o executado está dilapidando o patrimônio, aí nesse caso é um requisito forte para a concessão de uma medida urgente. Ou mesmo uma pessoa física que é estrivada e está se separando, está dilapidando o patrimônio, também caberia aqui sem problema algum. E, claro, as medidas executórias, tudo isso aqui que vocês podem pedir lá na parte dos pedidos, tá bom? Então, é isso. Já falei para vocês. E como elaborar esse demonstrativo de cálculo? Já falei para vocês, da leitura do artigo 798, parágrafo único. O que é que acontece no 827? Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Júnior, mas você falou que tem os honorários e a multa? Calma. Lembra que o CPC é regido pelo princípio da subsidiariedade? Retroceda um pouquinho. Leia o artigo correspondente ao cumprimento de sentença, salvo me engano é o 315, que lá fala honorários e a multa. Aí, nesse caso, em razão da subsidiariedade, os honorários do advogado, 10%, e a multa, referente às custas judiciais e demais despesas, também no valor de 10%. Tem que fazer os dois, tá bom? E a BMS que eu falei para vocês, ó, se o executado pagar no prazo de 3 dias, esses 10% vão virar 5%, serão reduzidos pela metade. E se o executado entrar com os embargos à execução, e esses embargos forem rejeitados pelo juiz, aí o executado está lascado, porque antes não eram 10%, agora vira 20%. E aí, vai pagar para ver? Na prática é assim mesmo que acontece. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Ó, tá aqui, ó. A execução, fiz um ajuste, ó, 100 mil, utilizei um índice qualquer, tudo e tal. Não tem essa multa contratual, tá, gente? Só se, porventura, tivesse a execução de um contrato. Aí, nesse caso, óbvio que vocês iriam incluir. Mas como não é contrato, é cheque. Na planilha de vocês tiram essa informação multa contratual, tá bom? Porque ela não existe. O que vai ser pedido de vocês é isso aqui, essa partezinha final aqui. O valor total aqui.
Aqui no caso, eu considerei sendo uma execução de um contrato, desse valor aqui. Só nesse total, incidiu 10%, que chegamos nesses dois parâmetros. Somando tudo, esse aqui é o meu valor da execução. De acordo com o 292, também vai ser o meu valor da causa, certo? Aí vamos supor que houve o julgamento dos embargos e o juiz rejeitou. Aqui, gente, eu só não coloquei aquele lapso temporal que transcorreu de acordo com a execução, mas vocês tomem cuidado de colocar. Vamos supor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui passaram-se 8 períodos. Além desses 8 períodos, vocês vão incluir os períodos que passaram. Se os embargos, a execução demorou 1 ano para ser julgada, além desses 8 períodos, vocês vão acrescentar mais 12 meses. Se passou 2 anos, 24 meses. Cada período de demora vai aumentando o valor da dívida. Aí, nesse caso, vocês vão fazendo as devidas atualizações, tá bom? Certamente vai dar um valor bem assombroso. Eu não coloquei esse valor só para... Mas eu estou alertando vocês, tá? Que quando for fazer a segunda atualização, inclua os períodos que passaram. Porque senão você está perdendo dinheiro, tá bom? É assim. Os advogados sempre colocam os períodos que se venceram durante o curso da ação de execução. Mas os parâmetros são os mesmos. Aqui vai ficar um pouquinho menor, porque ficaram os mesmos períodos, mas claro que não vai ficar exatamente nesses parâmetros. Eu poderia colocar aqui 12 meses, aí já seria uma dívida bem considerável. Só não coloquei mesmo a questão de espaço, mas eu estou alertando para vocês incluir os períodos que se passarem com o julgamento dos embargos. À medida que o tempo vai passando, a dívida vai aumentando. Então, gente, é isso que eu trago para vocês a título de apresentação inicial das nossas orientações referentes ao processo simulado de execução. Vou encerrar aqui a nossa apresentação e qualquer coisa fica à disposição de vocês pelo WhatsApp, tá bom? Só vou pedir uma coisinha. Por gentileza, nada de mensagens depois das 23 horas, porque o monitor precisa descansar também. E domingo eu quero descanso. Então, domingo eu não vou responder ninguém. Pode mandar, pode chorar, dizer que é urgente, mas eu vou fazer o vídeo de mercador. Por favor, eu quero descansar também. Somente essas duas advertências. Mas, no mais, podem mandar mensagem pelo WhatsApp mesmo, ou no grupo, ou no privado, não tem problema. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu vou tentar responder o mais rápido possível. E, por favor, não deixem para a última hora. Já comecem a se movimentar e bom trabalho a todos e eu vou cuidar. Então, é isso.